Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de Cálculo Computacional 2. Hoje será a nossa segunda aula e nós vamos iniciar ela tratando sobre integral de rima, tá? Antes disso, vamos entender aqui a questão da partição de um intervalo, tá? Uma partição P de um intervalo A até B, sendo que esse intervalo é fechado em A e fechado até B, tá? Isso representa um conjunto finito, tá? De P, onde esse conjunto finito de P ele tem todos os elementos que estão dentro desse intervalo de A até B. Nesse caso, nesse exemplo, a gente representa esses elementos como x de 0, x de 1, x de 2, pontinho, 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 x de n. Então, todos esses elementos estão contidos, tá? Dentro desse intervalo aqui. Onde, como a gente sabe disso? Porque o A ele é igual a x de 0, que é menor do que x de 1, que é menor que x de 2, pontinho, 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 que é menor do que x de n, que é igual a b. O que significa isso, professor? É que o a e o b, ele pode assumir qualquer um desses valores, né? Então, eu estou dentro desse intervalo aqui de a até b, tá? Onde o meu a é igual a x0 e meu b é x de n, e eu tenho todos esses elementos aqui dentro do meu subconjunto, tá? Bom, uma partição P desse intervalo fechado de A até B, ela divide o intervalo de A até B em um intervalo de N partições, tá? Então eu posso pegar esse intervalo e ficar dividindo ele nessas partições dentro desse subconjunto, tá? Então esses intervalos e essa divisão aqui, nós vamos colocar aqui como um intervalo de x de i menos 1 até x de i, tá bom? Onde o meu i, tá? Ele é um valor que vai de 1 até n, tá bom? Então esse aqui é o meu intervalo. Vamos testar aqui rapidinho. Bom, primeiro vamos testar aqui com o valor de i igual a 1, tá? Para o caso de i igual a 1, nós vamos ter aqui x de 1 menos 1, x de 1. 1 menos 1 é 0, então é um intervalo de x de 0 até x de 1. Então esse é o intervalo definido. Vamos pegar outro valor aqui, o 3. Então vai ficar x de i menos 1, que é o 3 menos 1, que vai dar 2. E o x de i, que é o valor de 3. Então vai ficar x de 2, x de 3. Então a gente definiu aí o intervalo. Visualmente, nós podemos enxergar aqui esse intervalo dessa forma. Onde eu tenho aqui o meu a, tá? O meu limite aqui com o valor de x de 0. E tenho o meu b aqui com o limite aqui de x de n. E dentro dele eu tenho aqui todos os meus valores que correspondem justamente a esse meu i aqui, tá? E esse meu i, ele vai aqui, por exemplo, x de 0, x de 1, x de 2, x de n menos 1, até chegar no x de n. Então, eu tenho aqui os valores, tá? No meu intervalo, tá? Dentro da minha partição P, tá bom? Beleza. Então, isso aqui é bem importante, tá, gente? Porque a gente consegue identificar que dentro desse intervalo eu tenho aí um número finito de partições. E quando a gente for utilizar a integral, isso vai ser importante. Especialmente se nós tentarmos calcular de uma forma discreta o resultado. Porque quanto mais partições nós tivermos aqui dentro desse intervalo, que é um número finito, mas pode ser um número grande, mais preciso o nosso cálculo ele vai ser. E a integral de Riemann, ela vai funcionar muito bem para nós, justamente para cálculos geométricos, cálculos de área, onde a gente vai poder, por exemplo, representar cada parte da minha função como um intervalo, tá? Então, e esse intervalo, ele vai me ajudar a calcular, certo? A minha área da minha função. Esse intervalo, ele vai ter uma amplitude. E essa amplitude, ela pode ser a amplitude em relação a dois pontos, certo? Por exemplo, x3, ou melhor, x2 e x3, x4, x5, certo? Ou pode ser também a amplitude geral, que vai ser a maior amplitude que eu vou encontrar dentro desses intervalos. E essa amplitude, ela não precisa obrigatoriamente ser o mesmo valor. Eu posso ter uma amplitude, certo, diferente para cada um desses intervalos aqui, como a gente vai ver, tá? Então, a amplitude do intervalo, tá?
Como eu já até adiantei, ela é determinada por aqui, tá? Que é o x de i menos 1, x de i, tá? Como a gente já entendeu aqui como ele funciona. E a gente vai indicar isso dessa forma, como uma variação, tá? Delta x de i é igual a x de i menos x de i menos 1, tá bom? E essa variação aqui, ela pode ser positiva ou pode ser negativa, dependendo do comportamento da minha função. Eu tenho o meu eixo, certo? X, meu eixo x e tenho meu eixo y, tá? Se o valor estiver abaixo de zero, tá? Então vai ser negativa, se estiver acima vai ser positiva, tá bom? Beleza. Então aqui eu tenho a minha variação em relação a cada um dos intervalos. Então eu posso dizer o seguinte, por exemplo, que o meu delta x de 1, ele vai ser dado por quem? X de 1 menos x de 0. A mesma coisa, a mesma lógica que nós fizemos agora há pouco aqui. Então aqui é dado por x de 1 menos x de 0. Delta x de 2 menos x de 1. E a gente pode até continuar. Delta x de 3 vai ser dado por x de 3 menos x de 2. E assim por diante. Então assim a gente determina a amplitude do intervalo, tá? É assim que funciona. Beleza. Agora, a maior amplitude que eu encontrar nesses intervalos aqui, tá? Ela vai ser chamada de amplitude de partição P, tá? Então, eu vou encontrar várias variações, várias amplitudes. E a maior de todas, aquela que tiver o maior valor, é a amplitude, certo? De partição P. Essa amplitude de partição P, gente, ela é dada aqui, ó, pelo máximo valor de todas as minhas amplitudes, tá bom? Onde esse I aqui, tá? É um I que vai, certo? Variar de 1, de 2, de 3 até N, tá? Então, é assim, o máximo valor, certo? Aquele que der o maior valor vai ser a minha amplitude de partição P, tá? E uma partição P, tá bom? Ela é composta aqui com todos os valores que eu vou utilizar para calcular a minha amplitude, certo? Ou seja, com todos os meus intervalos. E esses intervalos eles estão aqui dentro desse intervalo aqui, ó, que é o A até o B, intervalo fechado. Portanto, a gente pode indicar o seguinte, que o meu P ele vai ser dado por um A igual a x de 0, que tem que ser menor que x de 1, que tem que ser menor que x de 2, até sendo menor que x de n menos 1, que tem que ser menor que x de n, que é igual a P. Então aqui a gente determinou o número finito aqui de possibilidades, tá? Esse número aqui é o nosso conjunto, tá? Baseado no nosso conjunto finito, tá? De P, tá? E isso aqui é a nossa partição e a representação dele, tá? Em relação aqui a respeitando que sempre tem que ser menor, tá? Do que o que está à direita, tá? Da direita de vocês. Beleza? Eu vou apagar o quadro e aí a gente ainda vai continuar discutindo sobre esse assunto. Continuando, agora vamos ver a soma de Riemann, tá? Então, a soma de Riemann, ela vai nos ajudar a entender esse processo discreto de cálculo da área, tá? Onde a gente vai utilizar o retângulo para poder calcular. Vamos ver. Seja o f uma função definida em um intervalo fechado de A até B. E nós temos aqui o nosso P, que a gente já conhece, que é de um A igual a x0, que é menor que x1, menor que x2, até um valor menor que xn, que é igual a B, tá? Uma partição desse intervalo aqui, tá? Então, esse cara que a gente já sabe que é uma partição desse intervalo. Para cada índice i, onde a gente sabe que o i também vai de 1 até n, tá? Ele vai ter essa variação aqui. Seja c de i, tá? C desse elemento i, tá? Um número, tá? Nesse intervalo, tá? Então, esse c de i que vai ser escolhido aqui, vai ser elegido por nós, ele vai ter que ser um número, tá? Dentro desse intervalo aqui, entre x de i menos 1 até x de i. Então, lembra lá, se eu tenho vários intervalos, então eu vou ter vários c de i. Se eu tenho n intervalos, eu tenho n c de i, tá? Para cada intervalo, para cada delta de x de i, eu vou ter um c de i correspondente.
E esse C de I aqui, gente, ele vai ser escolhido arbitrariamente, tá? Então a gente não estabelece que todo C de I tem que ser exatamente na mesma posição ou do mesmo jeito. Cada um a gente vai escolher de acordo com aleatoriamente, ou com a necessidade, ou uniforme, todos da mesma forma. A gente vai determinar uma forma de definir isso. Aqui a gente tem um intervalo que vocês já conhecem, a gente já viu agora há pouco, tá? E agora a gente vai definir esse C de I de forma arbitrária. Então esse C de I ele sempre vai estar dentro dos meus delta x de I, dentro dos meus intervalos. Então, por exemplo, eu posso definir aqui arbitrariamente um primeiro aqui, ponto, que vai ser meu primeiro C, certo? E esse C é de I. Eu sei que meu I começa com 1. Então, esse aqui vai ser o meu C de 1. Depois, entre o intervalo de x2 menos x1, que é meu delta x2, eu vou escolher aqui um outro C de I qualquer, que vai ser meu C de 2. Aqui, ó, eu tenho pontinho, 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 chego no x I de menos 1, x de I. Então, tenho esse intervalo aqui, tá? Que é o meu intervalo de delta x de I. Então, bem aqui também eu vou definir arbitrariamente o meu C de I, tá bom? Só quero te mostrar bem aqui, nesse elemento aqui, que basicamente todos os intervalos, os para cá que eu coloco pontinho, pontinho, todos eles vão ter, claro, um correspondente C de I, tá bom? E aqui, por último, tenho o xn menos 1 até o x de n, que é o próprio B. Vou escolher aqui meu último C de, nesse caso, C de n, tá? Que é o último elemento. Então, olha só, nós determinamos aqui arbitrariamente um conjunto de C de I, tá? Esse número escolhido de forma arbitrária para nós, sempre dentro de cada intervalo, e cada um dele aí vai ser calculado, né? Separadamente. Então, dessa forma aqui, o que é que a gente consegue identificar? Que aí a gente consegue calcular a área, tá bom? Porque eu tenho já todos os meus elementos, os meus intervalos, tá? E agora eu tenho a amplitude aqui em relação ao C de I, tá? C de 1, de 2, de I, de N, cada um desses vai ser apresentado a minha função, então vai ficar f de C1, f de C2, f de C3, f de CI, f de Cn, f de Cn menos 1, enfim, todos os valores. Quando eu apresentar para todos esses valores e eu multiplicar pelo meu delta de x1, delta de x2, delta de x3, eu estou calculando a área de um retângulo, tá bom? Então, essa área do retângulo, o somatório de todas as áreas do retângulo, vai ser obrigatoriamente o resultado da minha área que eu quero calcular em relação à minha função. Essa área que a minha função está cobrindo. Até aí tudo bem, beleza. Mas observa que se eu colocar esses intervalos, esse x aqui, certo? Esse meu p aqui com os intervalos muito espaçados, o meu erro vai ser muito grande, porque eu vou escolher um c ali no meio, vou calcular, mas a minha área ela não vai ser tão ideal para que eu possa definir realmente o mais preciso possível, que é a ideia que eu calcule a área exatamente com o valor que eu devo encontrar. Então, quanto mais divisões eu tiver aqui, mais próximo, certo? Eu vou chegar discretamente do cálculo da área que eu devo encontrar. Quanto mais espaço, mais longe eu vou chegar. Então, aí a gente chega aqui, ó, gente, que o número, então, de I, que eu vou dividir esse meu intervalo aqui de A até B, ele vai me ajudar a eu calcular a minha área, tá? Então, eu vou ter um I indo de 1 até N, tá? Então, esse N maior e melhor para mim, que vai ser um somatório, tá? Sigma de 1 até N, de F de C de I, multiplicado pelo delta X de I. Ou seja, para cada área dessa, eu calculo o meu retângulo. Eu posso abrir essa fórmula, tá? Como eu estou indo de 1 até N, eu posso colocar aqui, ó, F de C1 vezes delta X1, mais F de C2 vezes delta X2, mais pontinho, 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 F de Cn vezes delta X de N. Calculo para cada um, somo e eu tenho a área, certo? Da minha função aí definida, beleza? Então, isso é a soma de Riemann, tá? Em relação à minha função f, e ela é relativa à partição P e aos números de C de I, tá? Então,
Então, olha a importância disso na matemática para que nós possamos calcular discretamente a área, tá? E aí a gente tem o seguinte, que o valor de f de CI, como tu sabes, ele pode ser também positivo ou negativo, dependendo do comportamento da tua função, tá? Ou seja, o resultado que tu vai encontrar em cada parte desse aqui, ele pode ser positivo ou negativo, tá bom? Então isso daí vai influenciar também no cálculo da tua área, certo? Do teu retângulo. Ou ele vai estar com um valor positivo ou negativo. Vamos ver aqui, ó. Se o f de CI, o valor que te retorna, é um valor maior que zero, isso significa que tu estás no lado positivo, tá? Da tua função. Então vai te dar um resultado de y, certo? Positivo, tá? Então nesse caso, f de CI delta x de i será então a área de um retângulo RI, tá? Determinado pelas retas x, que é igual a x de i menos 1, e x igual a x de i, tá? Determinado em relação a essas retas, onde meu y é zero e o meu y aqui é igual a f de c de i, que é um valor positivo, tá bom? Agora, se f de c de i for menor que zero, a área desse retângulo RI, ela será menos f de c de i vezes delta x de i. Então, será uma área negativa. Visualmente, tá? Visualmente, é basicamente isso. Aproxima aqui, por favor, tá? Então, visualmente, tu tens aqui, por exemplo, um primeiro caso, vamos pensar aqui positivo, tá bom? Nesse caso positivo, vamos pensar nessa função aqui, tá bom? Nessa função aqui. Nessa função aqui, você vai ter aqui, ó, o teu intervalo. Vamos pensar aqui no x de i, tá? E aqui, nós vamos pensar aqui no teu x de i menos 1, tá bom? Então aqui, tu sabes que tu está dentro desse intervalo, que aqui tu tens o eixo y, o eixo x, tá bom? Então, eu quero calcular essa área aqui, tá? Aqui dentro, utilizando a soma de rima, tá? Para eu calcular, primeiro ponto, lembra lá, né? Eu vou escolher arbitrariamente um C, tá bom? Então, eu vou escolher aqui um C, certo? Vamos supor que eu escolhi esse ponto. Jogo para cá, certo? Escolhi aqui o meu C de I, tá? E esse C de I, ele vai me retornar um valor de Y, tá? E esse valor de Y, ele é um F de C de I, tá? Como eu já expliquei para vocês. Desse modo, gente, o que acontece? Deixa eu pegar aqui a cor azul. Vamos lá. Então, desse modo, o que acontece? Eu vou ter uma área, certo? Para calcular. E essa área, ela vai completar aqui, tá? Ela vai completar aqui. Então, essa é a área, tá? Que eu vou calcular. Beleza? Então, olha só. Então, para esse intervalo aí, eu calculei essa área aqui, tá? E essa área que eu vou chamar de RI. Por que RI? Tá? Porque esse retângulo em relação ao I, tá? Beleza. Calculei, tranquilo. Mas o que acontece? Essa área aqui, tá? Ela é positiva. Mas como eu coloquei um intervalo muito grande, tem uma parte aqui em cima, né? Que é um erro, certo? Que a área é daqui para baixo, tá? De baixo da minha função. Então, tem um erro aqui associado, né? Que aí eu vou ter que fazer ajustes, eu vou ter que reduzir aqui, certo? A distância entre esses dois para eu poder melhorar esse resultado, tá bom? Mas, em todo caso, é um resultado positivo, é um resultado que a gente encontra discretamente, tá bom? Agora, continua focando aqui, tá? Vamos ver aqui outro exemplo, tá? Vamos colocar aqui agora uma outra função, tá? Bem aqui. E nessa outra função aqui, vamos pensar o seguinte. Que essa função aqui, foca aqui, tá? Ela vai ter esse comportamento aqui, tá? E aqui também, nessa função, eu vou ter aqui um determinado x de i, tá? Vamos pensar aqui, bem aqui, tá? Um x de i. E também nessa função aqui, eu também vou ter
aqui um x de i menos 1, tá? Então, só que nesse caso aqui, dessa função, eu vou de novo determinar um valor arbitrário para o meu c, tá? Então eu vou dizer que o meu c de i é bem aqui, arbitrariamente. Então aqui é meu c de i, tá? Esse c de i aqui, ó, o resultado dessa função aqui, ó, tu já sabes, né? Ele vai dar um f de c de i aqui, que é um valor de y, mas a gente já sabe que esse valor ele vai ser o quê? Negativo, tá bom? Porque está abaixo de zero. Então isso vai nos dar um valor negativo. Então aqui, ó, eu vou ter o meu x, aí tem aqui o meu x de 1 também, tá? E agora eu vou calcular essa área aqui, tá? Que é esse retângulo aqui. E esse retângulo aqui também é o meu RI, tá bom? Mas a diferença é que o resultado desse f de c de i aqui, ele vai ser o quê? Negativo, tá? Então, para esse caso aqui, para o primeiro caso, eu vou ter o seguinte. Para o primeiro caso, eu vou ter f de c de i, tá? Vezes delta x de i, tá? E isso aqui, galera, isso aqui é a área, tá? É a área encontrada. Área do RI, tá bom? Essa é a área do RI. Já para esse outro caso, observa que o meu CI, ele me colocou um valor de f de CI negativo. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter agora menos f de C de I vezes delta x de I, tá? Então agora ele me retornou esse valor, então agora eu tenho uma negativa aqui, tá? Esse cálculo da área. E isso aqui é o cálculo da minha área também, tá? Só que me retornando, certo? Área de RI me retornando um valor negativo, tá bom? Ampliei, por favor. Bom, então, observa as duas condições. Se f de CI maior que zero, se f de CI menor que zero. Então, maior que zero, menor que zero. E para os dois casos, a gente vai calcular aí a área, tá? E no caso menor que zero, nós vamos ter menos f de CI vezes delta x de 1, tá? Porque o meu f de C1 ele vai ser menor do que zero. E eu quero calcular a área, né? Então, a minha área ela tem que ser uma unidade positiva, tá bom? Beleza? Vou apagar o quadro aqui e já retorno. Continuando, geometricamente, nós podemos então interpretar dessa forma aqui, tá? Que a minha soma de rima é dada pelo somatório de 1 até n, de um f de c de i multiplicado por um delta x de i. Beleza. Então, com a diferença entre a soma das áreas dos retângulos RI, que estão acima do eixo, e a soma das áreas que estão abaixo do eixo, a gente consegue calcular toda a área da minha função, tá bom? Utilizando a diferença. Aqui eu tenho um outro exemplo, tá? Que eu tenho aqui esse gráfico no eixo X, aqui o eixo Y, tá? Eu tenho essa função que tem esse comportamento, tá? Então aqui eu tenho meu ponto A e meu ponto B, que é o meu intervalo definido. Dentro desse intervalo aqui, nós elencamos aqui um conjunto de pontos arbitrários, tá? Tem aqui o meu C de 1, tá? Esse C de 1 aqui, ó, ele desceu aqui arbitrariamente, tá? Então, já vi que vai dar um F de C de 1 negativo, tá? Então, eu vou calcular essa área aqui, tá bom? Em relação ao C de 1. E aqui, claro, eu tenho um intervalo, né? Que é de x de 0 até x de 1, tá? Então, tenho um delta x de 1 aqui, que eu vou multiplicar por esse cara. Depois, eu tenho aqui a minha outra área, aqui, que é a minha delta x2, tá? Então, eu tenho meu C de 2 aqui, tá? E aqui eu tenho a área, que eu vou calcular, tá? Discretamente. Então, aqui eu tenho o meu C de 2, que vai me dar um F de C de 2 negativo, tá? Porque vai dar aqui um valor negativo do meu Y. Depois aqui eu tenho o meu C de 3, tá? E aqui eu tenho uma área. Então, aqui eu tenho meu delta x de 3 multiplicado pelo meu
f de c de 3, tá? Para calcular esse retângulo aqui. Observa que a amplitude dos meus intervalos ela não precisa ser uniforme, eu posso ter uma amplitude diferente da outra, tá? Isso foi proposital aqui para vocês verificarem. Temos aqui agora o c de 4, que eu vou calcular o f de c4 também, tá? Nesse caso aqui, ele vai me calcular essa área aqui, beleza? Prosseguindo, temos o C5, que vai me calcular um f de 5 aqui, que esse y vai dar finalmente positivo, perdão. Vou calcular aqui essa área, tá? E por fim, tenho o último aqui, que é o meu C6, que também vai dar um y positivo, e vou calcular aqui essa área. E o somatório dessa área aqui, tá? Com todos esses valores, que é o f de ci vezes o ΔxJ, vai me dar a área, tá? Dessa função, tá? Basta eu aplicar aqui no meu somatório, tá? Outra coisa, vamos ver aqui o outro caso, tá? Um caso menor. Seja f uma função definida no intervalo de a até b, e seja p esses elementos aqui, tá? Dentro desse intervalo, que é x de 0, menor que x de 1, menor que x de 2, menor que x de 3, menor que x de 4, tá? Esse elemento, tá? Esse P meu aqui é a minha partição, tá? Que eu estou definindo dentro desse intervalo. O acréscimo de f de B menos o f de A, que f sofre, tá? Que f sofre quando se passa de x igual a A até x igual a B, tá? Esse acréscimo é igual à soma, tá? Dos acréscimos que eu vou ter em cada intervalo, tá? Então, tenho o f de x de i menos o f de x de i menos 1. Então, para cada um desses eu vou ter um acréscimo variando. Nesse exemplo aqui, tá? Eu tenho aqui essa partição que vai de 0 até 4, tá? Então, eu vou ter uma variação de 1 até 4. Vou ter delta de x1, delta de x2, x3 e x4. Então, nós teríamos isso aqui, tá? Seria f de x de i menos f de x de i menos 1, que a gente já viu anteriormente, já entende isso aqui, tá? Matematicamente falando, tá? Para um i variando de 1 a 4, tá? Isso aqui nós vamos colocar o f de x de i, no caso vai ser o f de b, menos o f de a, que eu posso substituir. O b, eu sei que é o máximo, que é justamente o x4, e o a, eu sei que é o x0, que é o meu inicial. E agora eu posso fazer as devidas subtrações, tá? Para cada um dos elementos. Então eu vou ter f de x4 menos f de x3, mais f de x3 menos f de x2, mais f de x2 menos f de x1, mais f de x1 menos f de x0. Isto é, nós temos isso aqui, tá? Que o f de b menos o f de a, tá? Ele vai ser dado aqui, ó, dessa forma, na minha soma, tá? Vai ser a soma aqui de i de 1 até 4, do somatório de f de x de i menos o f de x de i menos 1, tá? Que é o i aqui em função do i que eu estou, tá? Para tornar isso mais geral, tá? Eu vou apagar aqui rapidinho. E para a gente só finalizar, tá? E tornar isso mais geral, eu posso reescrever essa função da seguinte forma. Posso dizer o seguinte, que eu vou ter um f de b menos um f de a, tá? Isso aqui a gente inclusive já viu aqui. A diferença é que o meu somatório ele vai de 1 até um valor n, tá? Então posso colocar aí um valor de partição aí de n, e eu vou ter o meu f de x de i, tá? Menos meu f, perdão. Eu vou ter meu f de x de i, tá? Beleza. Menos o meu f de x de i menos 1, tá? Então, tenho aqui esses dois. Fecho aqui e concluí aqui a minha equação, tá? Então, bom, pessoal, na aula de hoje, nós trabalhamos sobre integral de Riemann, tá? Mas a gente trabalhou basicamente só na base, tá? Da soma de Riemann, para a gente entender como ela funciona, como é que é calculado discretamente. E na aula que vem nós vamos entrar de fato, tá? Na integral de Riemann. Mais uma vez, obrigado por assistirem até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.